com a doutora Alessandra Bravo, que vai nos falar sobre os direitos e deveres dos condôminos. Então, para você que está aí, a partir de agora, bora prestar atenção. Doutora, já lhe dei as boas-vindas porque esse tema é interessante, principalmente agora, com a volta das assembleias, né? As pessoas estão se reunindo novamente, não só em família para uma festa, mas também para decisões importantes, principalmente num condomínio. Hoje, inclusive, a senhora separou em temas para nós alguns dos deveres dos condôminos. Sim. Como fica, antes de nós colocarmos a tela para o pessoal acompanhar o nosso tema, como fica a situação agora dos condomínios? Nessas reuniões, muda alguma coisa por conta da pandemia? As decisões já foram tomadas? Como que as pessoas vão, a partir de agora, reagir e devem interferir nas assembleias? O que eu percebi muito, né, em decorrência, principalmente por causa da pandemia, é que as assembleias presenciais agora, muitos condomínios não vão ter mais, vai ser tudo virtual. Tendo em vista que o ano passado só dava para ser feito de forma virtual e tivemos até lei, né, para que muitos estavam assim receosos, se poderia ou não. Como nós tivemos a lei o ano passado, muitos se adaptaram e esse ano ainda continuaram, embora alguns colegas dizem que está ilegal porque não tem mais a lei, porque a lei foi até dia 30 de outubro, mas entrou agora, virou uma rotina, ou a assembleia híbrida, que seria o quê? A presença metade virtual e metade presencial. E de verdade, na minha opinião, é o que vai perpetuar, porque a participação virtual é maior do que presencial, em decorrência, é claro, né, do que na assembleia todo mundo inventa de falar tudo que quer naquele horário e não é o local. Isso é verdade. Aí muitas vezes até discussões surgem porque as opiniões são diferentes, as necessidades diferentes, porém direitos e deveres são iguais para todos. Sim, é claro que tem que verificar cada caso, mas sim, a convenção do condomínio seria como se fosse a Constituição Federal dele, né? Cada condomínio tem o seu. E claro, é regido pelas leis, o Código Civil e a lei de 1964, que é de condomínios. Entretanto, nós temos algumas particularidades em cada condomínio. Mas sim, os direitos e deveres, na maioria das partes, é igual para todos. A gente poderia começar com os direitos, então, porque todo mundo acha que tem direito sempre, né? Somente dentro de condomínio. somente dentro do condomínio. Tá aí. Então, nós vamos colocar para você de casa a tela para que você leia junto com a gente e vá ouvindo o que a doutora Alessandra trouxe para nos orientar. Você sabe quais são os seus direitos? Se não sabe, bora aprender. Direitos dos condôminos: participar e votar em assembleias. Desde que esteja quite com as obrigações. Se estiver devendo, não pode participar. Se estiver devendo o condomínio, não pode? Não pode. Se for inquilino? Inquilino é uma polêmica, mas eu vou levar na regra, tem que ter procuração do proprietário, senão não pode participar também. Não pode nem opinar? De verdade, eu deixo entrar, porque querendo ou não, é ele que mora lá. Ele pode até dar a colaboração dele, mas ele não pode votar, porque ele não é proprietário. E é interessante até mesmo, já que ele mora no condomínio, vai usufruir do que todos os outros usufruem, então é bom que ele saiba tudo que está acontecendo, que está sendo decidido, que vai acabar envolvendo o imóvel onde ele aluga também, né? É uma polêmica isso, porque se a gente pegar a lei do inquilinato, ela diz que as obrigações de pagar a taxa ordinária, que são aquelas obrigações mensais, é do inquilino. E aí como que fica se ele não pode entrar na assembleia e ele opinar por aquilo que ele mesmo deve pagar? Mas vamos ficar na convenção fala que tem que ser proprietário. Mas eu não acho nenhum problema a pessoa entrar e dar a opinião dela. Ela só não vai poder votar. Só não vai poder votar. Mas a não ser que ela tenha procuração. Entendi. E essa procuração deve ser registrada em cartório, tudo? Aí depende também de cada condomínio. Se na convenção estabelecer que tem que ser registrada em cartório com firma reconhecida, eu tenho condomínios que tem que ser até por autenticidade, como quando faz a venda de veículos, aí tem que ser dessa forma, não pode ser de outra. Senão pode ser anulada essa assembleia. Como você falou, varia também de condomínio para condomínio. Sim. Aí é por causa da convenção.
Por quê? Quem faz a convenção normalmente é a própria incorporadora. E os condomínios, quando recebem, eles teriam que fazer a modificação dessas convenções de acordo com a particularidade de cada condomínio. Só que eles não fazem. E aí fica seguindo regras, nem eu tenho condomínios de 1968, quando é a primeira convenção e está até hoje. E tem coisas lá que nem existe mais. É complicado. Então, aí a gente vai ajustando para as realidades atuais. Mas tem mais direitos, né? Não é só participar da Assembleia, né? Você tem direito de votar, vamos colocar de novo a tela aí para a gente. Você tem direito à prestação de contas, ou seja, não é só o síndico chegar e gastar tudo que ele quer. Exatamente. A obrigação de prestar contas do síndico, ela está prevista até no Código Civil e ela é anual. Infelizmente, esse ano eu tive muita destituição de síndico porque não prestou contas o ano passado. Muitos alegaram porque não tinha como tinha que fazer assembleia. Condomínios, realmente, eu tenho condomínios que têm pessoas idosas, que às vezes não tem como estar fazendo de forma virtual. Mas pode se passar por comunicado, pode se prestar contas de outra forma. E, além disso, tem que vir mensalmente no boleto, isso é obrigatório. O que muitos erram é o quê? Eles querem prestar conta na Assembleia, e na Assembleia é só para ratificar, porque as contas têm que ser prestadas mensalmente através do boleto bancário. Esse é o grande erro de muitos síndicos, acham que é na Assembleia. E na Assembleia, para falar a prestação de contas de um ano, não dá para fazer a Assembleia em uma hora. Aí por isso que ninguém participa. Porque fala assim, nossa, a Assembleia demora. Demora porque não sabe como fazê-la. Ou seja, se usa o tempo da Assembleia de maneira errada, vai usar errado também o tempo dos condôminos que dedicam a participar da Assembleia para decisões. E aqueles que estão insatisfeitos já descem para brigar e já vira aquela balbúrdia desnecessária, coisa tão simples poderia ser resolvida somente fazendo os questionamentos quando recebe os boletos, que seria mensalmente. Propor melhorias. É um dever e um direito não só do proprietário, como também do inquilino, que eu também entendo até dos funcionários do condomínio, dos prestadores de serviço, porque afinal o síndico ele é responsável de executar, mas ele não tem como ele ver tudo, estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, nada como alguém trazer assim, o problema muito síndico não aceita. E aí começa... Estava aqui na ponta da língua. Aí difícil é convencer o síndico de que ele não é rei. E aquele lá não... Eles não são súditos. Se fosse rei, eu ainda até ficaria feliz. O problema é que é ditador mesmo, né? Aí é um pouco mais complicado. Quando não tem o parlamentarismo junto lá dele, que é o conselho, que também fica em cima, cobrindo tudo que está fazendo. Normalmente assim, as administradoras elas têm o site delas, na qual você pode fazer essas propostas e fica até registrado a data, quando foi enviado, para até para o síndico não falar, nossa, mas eu não tenho conhecimento. Alguns condomínios já estão, assim, vamos dizer, entre aspas, mais avançados, já tem até aplicativo. Pode fazer também através do aplicativo. E na Assembleia é o local... Aquele assuntos gerais, não é para ficar discutindo o sexo dos anjos, né? É para colocar o quê? Essas propostas para, querendo ou não, trazer para a próxima Assembleia. Ou seja, então na próxima Assembleia vamos votar estas ideias tal que foram apresentadas? Vai ser analisado, claro, desde que tenha viabilidade, e aí traz para a próxima ou não. Às vezes são coisas que são fáceis de ser aplicadas e já inicia. Direito à privacidade. Em morar em condomínio, eu digo que é meio complicado você ter privacidade, né? Mas sim, dentro do seu apartamento, é claro, desde que você não perturbe o vizinho ou os demais, né, moradores do condomínio, funcionários, prestadores de serviços, dentro do seu apartamento, em tese, você pode fazer o que você quer. Mas, quando a gente fala principalmente de privacidade, o que é mais as câmeras, né? A questão de... caso da LGPD, quando ela entrou em vigor, teve uma polêmica, ainda tem, porque os condomínios ainda não têm regulamentação específica sobre ela, principalmente a questão de, eu vou chegar num condomínio, eu sou obrigado a me identificar? Onde que entra a questão de privacidade? Eu sou obrigado a dar meus dados, tira foto, então tem muitas questões ainda que tá no limbo, não dá para te responder precisamente, tem que ser caso a caso. Caso a caso. Agora, tem as áreas comuns, né? Aí tem condomínio que
só faz o agendamento da churrasqueira, tem condomínio que cobra a churrasqueira, tem condomínio que cobra a limpeza, tem condomínio que... cada um tem um jeito, mas eu estou pensando nas áreas comuns em tudo. É o hall de entrada e outras partes que cada condomínio tem o seu. Todos os condôminos têm direito a conviver nessas áreas? Sim. Tanto os moradores, quando eu falo moradores, tanto o proprietário quanto o inquilino. Certo. Não pode ter proibição. Como é feito, se tem valor a ser cobrado, se é de forma gratuita, aí no caso é através da convenção. Normalmente caímos na convenção. Ou no regulamento interno do condomínio ou aprovação em assembleia. Então, cada condomínio tem a sua particularidade. Então, não é assim, só porque tem na área comum uma churrasqueira para os condôminos, não quer dizer que todos eles podem e devem usar assim aleatoriamente. Exato. Não, tem que seguir regras. Sim, tem que seguir porque é de todos. Então, tem que utilizar também de uma forma que não traga prejuízo aos demais. Então, por isso tem que ter as regras. Sem regras, impossível. O problema só é quando é inadimplente que quer utilizar. E aí começa a briga. Inadimplente pode utilizar? Pode. Infelizmente, nosso judiciário diz que pode. Então, eu oriento sempre o seguinte: se tem cobrança, quando for inadimplente, cobra um valor maior. Mas aí alguns falam assim, nossa, mas não está ficando diferente? Aí eu caio na Constituição Federal que traz tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. Quem paga tem direito de utilizar e porque quem não paga vai poder utilizar também da mesma forma. E quais são as situações mais comuns que vivem causando problemas, como você falou, na Assembleia todo mundo quer discutir o problema, né? O que mais, assim, é comum de dar problema num condomínio? A gente brinca que tem 5 Cs. Cachorro, que daí envolve todos os tipos de pet que imaginar que pode ter no condomínio, são as maiores brigas e problemas. Carros, desde a forma da garagem até outros problemas que pode ocasionar, desde entre vizinhos ou com o próprio condomínio. Canos, quando tem problema de vazamento, obras mal feitas de forma que traga prejuízo, tanto o condomínio fazendo quanto o próprio morador. Crianças, que daí a gente envolve tanto na parte de na área comum quanto dentro dos apartamentos. E na pandemia, esse teve um fator primordial, porque as crianças estavam estudando em casa, ao mesmo tempo outros não estavam. Então imagina quem estava trabalhando, o que ocasionou. Todo mundo fazendo home office e aquele barulho. Exato. E o que a gente chama de calote. Calote seria o quê? Inadimplência. Aqueles moradores que não pagam, exigem, mas também não dão contrapartida. Fora isso, a gente tem também, que eu até acrescento, corrupção, porque, querendo ou não, dentro de um condomínio dá, infelizmente, para lavar dinheiro se a pessoa for corrupta e muitas vezes não se percebe, porque não tem a declaração de imposto de renda. Eu brinco que a Receita Federal, o condomínio são a menina dos olhos deles, porque entra muito dinheiro e não tem um lastro, não se demonstra precisamente para onde vai. Então, até está em trâmite para que o condomínio torne-se uma pessoa jurídica. Se passar, o condomínio vai começar a ter que prestar contas, fazer a prestação de contas como nós, né, para a Receita Federal, declarar o imposto de renda. Aí esse dinheiro não vai começar a ficar da forma que está. Porque muitos consíndicos, às vezes, são destituídos também por esse motivo. Não só pela falta de prestação de contas, mas pela má gestão, tanto do dinheiro quanto da... Eles devem ser responsabilizados. Sim. Tem como nós fazermos um resumão dos deveres? O que todo condômino deve saber em relação aos seus deveres? Porque direitos nós falamos aqui agora, e os deveres? Resumão, leia sua convenção, seu regulamento interno e tenha bom senso. Nossa, esse é um resumão, não. O bom senso é muito legal, porque nem sempre isso acontece, né, doutora? Não tem, né? Olha, mas a gente pode colocar aí a tela dos deveres também, para que a gente possa ter noção do que cada condômino tem que fazer e não dá para fugir disso. Denunciar casos de violência doméstica. Isso tem sido uma campanha muito grande, não só nas mídias, né, mídias sociais também, mas é inadmissível. Mas Sim. como denunciar? Para quem?
Está em trâmite o projeto para que se torne uma lei federal e aí sim a obrigatoriedade vai ser exigida em todo o nosso Brasil. E eu estou aguardando ansiosamente porque está demorando muito para sair. Alguns estados já saíram na frente, tá? O estado de São Paulo, exemplo, onde nós estamos, já tem a lei específica que obriga que sim, que os condomínios façam a denúncia da violência doméstica. Só que, infelizmente, aqui não estabeleceu, vamos dizer, multa. E aí o que acaba muitos ficando naquela coisa, denuncia, mas não vai dar em nada. Alguns outros estados, não, já colocaram multas e multas pesadas. Essas multas vão até para ajudar essas vítimas de violência. Lembrando que a violência doméstica, ela não é só mulheres. Elas também são idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, e até animais, que também entram na violência doméstica. Aqui no estado nosso, a obrigatoriedade é o quê? E nos outros também, fazer cartazes informativos e ficar na área comum do condomínio. Isso é obrigatório. O síndico, sim, fazer palestras, comunicados, trazer pessoas que trabalham na área até para informar os moradores. Como fazer a denúncia, até que você me perguntou. 190. É claro, não se orienta você adentrar dentro do apartamento, né, se tiver tiver indício de violência, porque é uma coisa complicada, porque às vezes, na maioria das vezes né, mas pode ser alguma questão, uma briga mais forte, né, e não é a violência propriamente dita. A questão é sempre denuncie e se tiver indícios, denuncie. Às vezes se encontra também na área comum. Começa na hora que está saindo do carro ou entrando dentro do condomínio. Então você já está vendo que está tendo a violência. Então não é um indício, é um fato concreto. Então não tem que esperar acontecer como acontece na mídia. A pessoa caiu, foi jogada, apanhou dentro do elevador, verifica se a imagem não faz nada. Não, tem que se denunciar. Agora, se estiver ocorrendo naquele momento, sim, é evidente que prestar socorro é obrigatório. Isso está no nosso Código Penal. E se você não prestar socorro, você pode ser penalizado. Os síndicos, se passar a lei, eles serão penalizados pessoalmente. Se tiver certeza que sabia que ocorria violência e não fez nada. Olha, a Bernadette Almeida participando aqui conosco, ela é de Campinas. Em meu condomínio, muita insatisfação com a administração, com aumentos em época de pandemia, autoritarismo também, que é um pouco do que você falou agora há pouco. Cumprimento de regulamento interno foi o que você falou, leia a convenção, conheça todas as regras do seu condomínio, o que você pode e o que não pode, e nesse caso, tem multa para não cumprimento? Estabelecido se a gente pegar a convenção, algumas trazem, outras não. Só que acima dela nós temos o Código Civil. E o Código Civil, sim, diz multa. Ela vai de 1 a 5 taxas de condomínio. E para aqueles moradores antissocial, que é aquele que realmente não deve viver em condomínio, não sabe viver em sociedade. Eu acho melhor nem citar exemplo, porque são assim, imagina as piores coisas que você puder imaginar, tive um caso, tivemos um caso na cidade que o morador estava tão irritado que o vizinho estava brincando com o filho que atirou para cima. E se tivesse ultrapassado, teria pego o pai e a criança. Então, esse tipo de morador é um morador antissocial, e são até 10 vezes o valor da taxa de condomínio e ter que ingressar com ação para essa pessoa sair do imóvel. E olha, esse lei do silêncio não tem como não falar, gente. Todo mundo fica assim, nossa, 5 para as 10. Ninguém pode fazer mais barulho. Não vamos cantar parabéns hoje. É mais ou menos isso? É um problema. Normalmente ficou essa coisa que é das 8 às 22, pode fazer qualquer barulho. Depois, entre 22h01 até 7h59, não pode fazer nenhum barulho. Na verdade, quem regula isso é o município. Cada município tem a sua lei de silêncio. E a convenção estabelece, lá voltamos na convenção, essa convenção estabelece até o horário. Tem condomínios, por exemplo, que o salão de festas utiliza até meia-noite. De final de semana tem condomínio que às vezes utiliza até 1 da manhã. Então, vai de condomínio para condomínio e de município para município. Vou falar nada. Manter boa convivência com os demais moradores, isso que nós falamos aqui agora, se não sabe conviver, melhor não estar num condomínio. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações.
Sim, isso está no Código Civil, até e nos condomínios novos agora que estão sendo entregues, as convenções já trazem esse artigo da próprio Código. Sim, cada apartamento ele paga na proporção do tamanho da sua unidade. Quando são igualitários, igualitários. O que eu sempre oriento é as taxas extraordinárias, que não são aquelas pagas mensalmente, quando precisa ocorrer, pagar de forma igualitária e não por fração, porque é algo que vai ser beneficiado para todos, então, e é uma coisa específica. No caso de um condomínio, que apartamentos de 1, 2 ou 3 dormitórios no mesmo condomínio. Cada um vai pagar diferente o seu condomínio de acordo com o seu espaço de metragem, é isso? Sim, exatamente. Um apartamento de 52 metros com um quarto, 2 quartos. Ele vai pagar X, o que tem 115 metros quadrados vai pagar um pouco mais, vai pagar isso? O Y, exatamente. Quem tem um quarto vai pagar W e assim por diante. Ok. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Bom, desde 2014, na verdade antes disso já existia, mas em 2014 foi promulgada a NBR, que é a norma brasileira, a número 16280. Ela estabelece que qualquer obra dentro da unidade, ela tem que seguir um padrão. Por quê? Ela pode trazer tanto malefícios para a própria pessoa que está fazendo a obra, para o vizinho de baixo, para o vizinho do lado, ou até se for uma torre, para a torre. E trazer problemas maiores em decorrência do... Por quê? Muitos tiram parede, ou não faz de forma correta, então é necessário ter um engenheiro, um arquiteto que assine, tenha um laudo, tenha um memorial descritivo, para também, se acontecer algum problema, o seguro vir a pagar, porque também se o seguro do condomínio. Porque imagina cair alguma coisa do condomínio e aí depois o seguro não paga, quem vai sobrar para quem? Para o síndico, porque ele é obrigado a verificar esses documentos. Doutora Alessandra, muito obrigada por sua participação, gostei demais. E olha, gente, se bobear, nós ficaríamos mais pelo menos meia hora aqui só para falar o superficial, porque condomínio sempre tem muita coisa para se falar. Sim. Quero aproveitar para não só agradecer a sua presença, convidá-la para outros momentos, temas importantes, novidades dentro das leis que comprometem aí o condomínio, que venha nos alertar e falar aqui para o nosso público. Vai ser um prazer. Feliz Natal. Feliz Natal.